Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é o meu nome e para aqueles que sabem também é. O vídeo de agora vai ser uma reação ao Arvro, falando um pouco a respeito da nova ameaça dos Estados Unidos contra o Brasil. O que será que vai sair agora dessa brincadeira aí? Vamos descobrir. Mas primeiro eu quero pedir para vocês, como sempre, que curtam o vídeo caso gostem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem com os amigos e também, eu esqueci outra coisa, sempre acontece isso, deixa quieto. E também, se vocês quiserem contribuir diretamente com o canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aí no canto inferior direito da tela. Então, sem mais delongas, vamos começar. Não é de hoje que as relações entre Brasil e Estados Unidos estão meio abaladas. Primeiro vieram as tarifas e depois as declarações cada vez mais hostis do presidente Donald Trump. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. No campo diplomático, mais hostilidade. A embaixada dos Estados Unidos está vaga. Os Estados Unidos não têm um embaixador no Brasil, o que é compreendido nesse mundo como um péssimo sinal. Mas fica pior. Mesmo sem ter um embaixador por aqui, a embaixada dos Estados Unidos andou se reunindo com mineradores para discutir a exploração das terras raras brasileiras. E isso sem convidar nenhum representante do Estado brasileiro, que é o proprietário legal das terras. Eles reafirmaram esse interesse, mostrando realmente que eles estão preocupados e que eles têm interesse. E nós sabemos que eles realmente precisam de terras raras, tá certo? Eu respondi a eles que, como a Constituição brasileira determina que o subsolo, leia-se, os minerais são da União, que essa é uma pauta do governo, que nós estávamos preocupados em estreitar uma pauta e fazer contrapartidas com o setor privado e também com o Congresso americano. E essa é só mais uma forma através da qual os Estados Unidos estão subvertendo a autoridade e a soberania do Brasil, reunindo com mineradores para discutir exploração de elementos terras raras no Brasil sem consultar o governo. É uma coisa grave, é uma coisa séria. Evidentemente que pode vir a ser uma carta a mais na manga da negociação para os brasileiros. Mas isso, repito, depende do que o presidente e o nosso negociador-chave venham a propor. Depois disso, ainda veio a Lei Magnitsky, que permite bloquear bens, caçar vistos e impor outras restrições. Até hoje, os Estados Unidos só tinham usado essa lei contra os Bin Ladens da vida. Só que agora eles usaram isso contra um membro da Suprema Corte de uma nação aliada. É inédito. E agora, uma nova nota da Embaixada dos Estados Unidos, essa embaixada sem embaixador, trouxe outros sinais de que eles estão prestes a ir além. Um dos trechos dessa nota da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil diz o seguinte: e aliados de Moraes estão avisados a não apoiar sua conduta. Mas o trecho que inspira mais temor não é nem esse. É um outro em que se afirma que o Brasil está sendo monitorado. Estamos monitorando a situação de perto, diz a embaixada norte-americana em mais uma ofensiva clara a Moraes depois da Lei Magnitsky. Olha que de monitoramento os Estados Unidos entendem bem. Uma reportagem do jornal O Globo, mostrada também aqui no Fantástico, revelou, com documentos vazados por Snowden, que os Estados Unidos interceptam milhões de comunicações de brasileiros. Não está claro se a interceptação das ligações... Também tem essa. Os caras são especialistas em monitorar e em bisbilhotar o mundo inteiro, basicamente. Eles fazem isso tanto com inimigos, o que é uma coisa até normal, quanto com aliados. Fizeram isso com o Brasil, fazem isso com outros países também dentro da sua esfera de influência. Então isso aí não é nenhuma novidade. Da presidente Dilma foi feito apenas com acesso às redes de comunicação, ou se houve participação de espiões em território brasileiro. Eu sou Arvro e nesse textão eu trato das pressões que o Brasil vem sofrendo. O tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as importações de dezenas de países entrou em vigor nessa quinta-feira, dia 7. E com a chegada do tarifaço, Trump anunciou mais sanções, dessa vez contra a Índia.
Além disso, Trump assinou um decreto que aumenta a tarifa sobre produtos da Índia. O país já enfrenta, a partir de hoje, uma taxa de 25%, que vai passar para 50% no próximo dia 28. É uma penalidade pelo fato do país comprar petróleo da Rússia, o que, segundo o presidente americano, fomenta a guerra na Ucrânia. O governo indiano prometeu defender os interesses nacionais. E isso aí é só mais uma faceta do quê? Da ofensiva do Homem-Laranja contra os BRICS, contra os países dos BRICS, os principais países dos BRICS. Do mesmo jeito como ele faz isso atacando as instituições do Brasil, ele também está atacando a Índia, ele está sempre atacando a China e também está em uma ofensiva velada contra a Rússia. Ou seja, até aí é uma coisa bem previsível. Ele está atacando o bloco, esse bloco político, que é a maior ameaça atual à hegemonia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos direcionando o foco para a Índia, alguém até poderia considerar que o Brasil teria um minuto de paz, mas não. Logo veio a nota da Embaixada dos Estados Unidos. O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Aqui é preciso compreender a gravidade do que está sendo discutido. A censura e a perseguição que são mencionadas na nota são, na verdade, a tentativa de julgar um golpe de Estado que planejava anular uma eleição e executar autoridades. A Polícia Federal coletou provas desse plano e, como se não bastasse, o general encarregado do planejamento confessou que imprimiu 3 cópias desse plano, prevendo assassinatos, minutos antes de uma reunião com Bolsonaro e o ajudante de ordens dele. Esse general só não admite que levou a papelada toda para a reunião. Diz ele que era só para ler, rasgou. Por costume próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado, não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. Depois disso, Moraes foi monitorado pelos militares, encarregados de executar o plano. E o gabinete do então presidente Bolsonaro se envolveu diretamente, forneceu localizações atualizadas. O senhor nem perguntou por que eles queriam minha localização? Ministro, é um pouco a necessidade do saber, né? Na minha cabeça, talvez fosse fazer uma manifestação, alguma coisa, não quis perguntar. O ajudante de ordens diz que não sabia que estava passando a localização do ministro justo para os militares encarregados de matá-lo. Talvez seja verdade, talvez seja mentira. A mentira é muito mais provável, se a gente considerar de que tipo de reuniões o Mauro Cid tinha participado antes. E ainda tem essas pessoas fingem esquecer ou se esquecem desse tipo de acusação grave que aconteceu durante o governo do Bolsonaro. Mesmo a mera ameaça à vida de um ministro do Supremo já é uma coisa gravíssima e não pode ser esquecida, porque imagine, isso é um atentado contra a própria estrutura democrática do Brasil, não é uma coisa admissível. Mas o fato é que ele passou a localização. É isso que os Estados Unidos estão pedindo para o Brasil ignorar. A nota mais recente da Embaixada avisa claramente que se outros membros da Suprema Corte não isolarem Moraes, eles logo serão alvos das mesmas sanções. Pois bem, até aqui não funcionou. Nenhum desconforto. O ministro Alexandre tem toda a nossa confiança e o nosso apoio. O que não é normal é a tentativa de valer-se das tarifas para obter mudanças institucionais. Significa dizer, afetar a soberania dos países. Isso é claramente repudiado e é claramente não aceito por nações maduras, como é o caso do Brasil. Não é exagero dizer que tudo que está acontecendo no Brasil agora tenta retomar aquele golpe que falhou. A pressão dos Estados Unidos é a continuidade do golpe, assim como a baderna que se viu no parlamento brasileiro nos últimos dias. O líder da oposição saiu cantando vitória.
disse que daquela ocupação da mesa diretora da Câmara dos Deputados teria saído um acordo para votar uma anistia para quem participou do golpe, além do impeachment de Alexandre de Moraes. Adivinha? Era tudo mentira. E ele terminou pedindo perdão. Eu, com Vossa Excelência, não fui correto e te peço perdão da tribuna da Câmara. Não fui correto no privado, mas faço questão de vir em público e te pedir perdão. Dizem que o perdão não é algo que se faz a favor daqueles que nos ofenderam. O perdão é algo que nós fazemos por nós mesmos. Perdão significa eliminar de dentro de nós toda aquela mágoa que faz mal primeiro para a gente e só depois para os outros. Perdoar, portanto, é uma atitude interna, mental, saudável, bonita. Perdoar denota uma certa grandeza de quem perdoa. Então, talvez um dia, quando esse golpe que insiste em tornar o 8 de janeiro de 2023 um dia eterno finalmente for derrotado, talvez aí o Brasil esteja pronto para perdoar e seguir em frente. Até lá, é bom saber que o perdão verdadeiro, existe para impedir a vingança e nunca para impedir a justiça. Como já diria o grande filósofo Seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E justiça é só o que o Brasil está tentando fazer. E para fazer justiça, a única coisa que o Brasil precisa pedir aos Estados Unidos é respeito. Pedir respeito nunca é pedir demais. Ponto final em mais um textão, depois do fim. Bom, tá aí. Essa aí foi a análise do Arvor do que está acontecendo agora com essa série de ameaças ao Brasil que tem sido propagandeadas pelos Estados Unidos, que aliás é uma coisa absurda se a gente for levar em conta o histórico do Brasil, que sempre foi um país alinhado com os Estados Unidos, quando não subserviente, como foi, por exemplo, na época do Bolsonaro, que foi totalmente, nossa, aquilo é até melancólico de lembrar, a forma como ele era um cachorrinho dos Estados Unidos. Mas enfim, essa foi a análise do Arvor. O que vocês acharam? Escrevam aqui abaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E se quiserem dar uma forcinha diretamente aqui para o canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão na tela. Um grande abraço a todos, agradeço por terem assistido, espero que tenham gostado e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!